A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Ah, tá tranquilo. Pode continuar normal? Que saudade que eu tava do Papo Reto. A última vez que eu tinha feito, eu tava careca ainda. Eu estou aqui com ele, uma das pessoas mais intelectuais, mais cultas que eu conheço. Meu companheiro aqui de Pense Comigo na Rua, de Papo Reto, que estamos fazendo aqui. Carlos Araújo, beleza, Araújo? Como você tá? Beleza, beleza. Tudo bom? E hoje é um dia muito especial, porque é um dia que tem a ver com a sua especialidade, né? Um dia que tem a ver com simplesmente a sua vida. Pessoal, hoje é o Dia Mundial do Livro. Aqui as obras do Araújo, aqui, ó. Essas obras maravilhosas dele aqui, ó. Inclusive, vou pedir pro Pudim, toda vez que focar em mim aqui, focar numa coisa que é mais bonita, né? Focar aqui no meu símbolo do Corinthians, ó. Viu, Pudim? Daí toda vez que focar em mim, dá um foco maior aqui no Corinthians. Porque esse símbolo aqui é maravilhoso, então é melhor do que mostrar a minha cara. Então, Araújo, hoje é Dia Mundial do Livro. Antes de você começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir aqui pro pessoal que está assistindo, pessoal, deixa o like aí no nosso vídeo, YouTube aí do Estúdio 48, deixa o like, compartilha, se inscreva, siga nossas redes sociais, Pense Comigo, Estúdio 48, seu apoio é muito importante, pessoal. No Instagram do Pense Comigo, a gente está chegando a 1000 seguidores, estamos chegando muito perto, então o apoio de vocês é fundamental e a gente está vendo aí o engajamento das pessoas sendo cada vez maior. Eu queria agradecer o apoio de todos. Aqui vamos falar sobre o Dia Mundial do Livro e o Araújo aqui é especialista. Araújo, a gente pode começar com como começou o livro na sua vida, né? Acho que é melhor começar assim desse jeito, né? Como que o livro entrou na sua vida, depois eu vou falar aqui também das minhas experiências com o livro também. Porque o livro, assim, para você é a sua vida, né, Araújo? E o Dia Mundial, assim, o livro, eu tô vendo que o livro, assim, tá cada vez ganhando mais importância na vida das pessoas. O livro, assim, sempre foi importante, né? Mas hoje parece que tá tendo uma importância muito maior, ainda mais no mundo tenso que a gente tá vivendo hoje. A gente tá precisando de mais livros, mais escritores, mais leitura, né, Araújo? Tem hora que eu penso, já pensou se a humanidade, no sentido do nível das relações de poder, investisse mais, muito mais, em livros, em artes, em cinema, em artes de uma forma geral, do que em armas? Não haveria ou seria muito reduzido o risco de guerras e as pessoas viveriam em paz e em busca de contar histórias, de elaborar ideias, de escrever, de ler. E as pessoas, a vida seria muito mais bonita, né?
com certeza, como as pessoas que fazem o mal, aí fazem guerras, fazem tudo, será que eles leram algum livro na vida, né? Será que eles têm esse hábito de ler? Eu duvido que o Dostoiévski, o Machado de Assis, ou Mário Vargas Llosa, com a leitura que eles têm, com a escrita que eles têm, eu duvido que algum dia eles iniciassem alguma guerra. Porque quando a pessoa lê, ela só tem paz no coração, só tem amor no coração, né, Araújo? O livro, entre os vários aspectos e funções do livro, ele atende justamente a isso que você acaba de dizer. Ele desenvolve a sensibilidade humana das pessoas, ou, ao menos, contribui para que esse desenvolvimento se concretize. Um leitor que lê, por exemplo, os livros de Dostoiévski, de Machado de Assis, esses clássicos maravilhosos que a literatura legou à humanidade, com certeza ele tem a consciência e a sensibilidade humana desenvolvida ao ponto de ele se condoer, se comover com o sofrimento humano, com a dor humana, com os conflitos humanos, ao ponto de, como eu disse no começo da minha fala, ter consciência de que fazer guerra não tem nada a ver, porque simplesmente as guerras vão gerar mais problemas e conflitos. E ninguém quer isso, em sã consciência. Muita gente quer porque tem outros objetivos. Uhum. Tem, por exemplo, o objetivo de ganhar milhões, bilhões de dólares. Guerras também provocam faturamento. Sim. Livros também, mas os livros, ao contrário das armas, permitem que a sensibilidade humana se desenvolva. Inclusive, esse ano é um ano que promete com relação à literatura, né, Araújo? Porque você vai lançar a segunda edição, agora estou falando de edição, às vezes eu falo versão, segunda versão é versão diferente, né? Mas não, você vai lançar a segunda edição do seu livro que foi ganhador do Prêmio Sorocaba de Literatura, né? O Ódio Solto no Passo. Você vai lançar a segunda versão, vai ter Bienal do Livro em São Paulo. Mostra o seu livro aí, ó. O Pudim vai dar um zoom aqui, ó. Esse ano vai ter Bienal do Livro de São Paulo, a gente vai lá, tá fazendo a cobertura do evento, fazendo parte do quadro Pensa Comigo, vai ter a Feira do Livro do Pacaembu, que a gente foi no passado também, esse ano a gente vai voltar lá fazendo externa. Então esse ano está sendo bastante movimentado em literatura, né, Araújo, em livros. Isso é muito importante, porque é muito importante, eu não sei se vai ter outras bienais também, acho que vai ter outras bienais, tem Bienal do Rio de Janeiro, mas eu não sei se é no mesmo ano, às vezes é no ano anterior, um ano depois, né? Então é muito importante esse engajamento, e eu lembro que a última Bienal que a gente foi, tá caindo os livros aqui, ó. Caiu. A gente tá falando da Bienal, os livros estão ganhando forma aqui, Eles estão se movimentando aqui. Então, eu lembro que a última Bienal que eu fui lá em São Paulo, eu me surpreendi que tinha bastante jovens lá, né? Cara, eu acho que 90% do público era jovem, isso é muito importante, né? A juventude se interessando pela literatura, né? É importante demais. Voltando a falar sobre o Ódio Solto no Passo e a segunda edição, deixar claro, essa segunda edição não é esse livro, é uma outra capa, é um outro projeto gráfico e é o mesmo texto. O texto, o miolo é igual. Sim, O que difere é a parte física do livro e visual. Sim, inclusive, as pessoas que ainda não adquiriram o Ódio Solto no Passo do Araújo, vou pedir para elas ter paciência, que já está em produção, já está a todo vapor, porque o livro que vocês encontram que está na Amazon, não está mais na Amazon, mas talvez vocês encontrem em alguma plataforma, o livro com essa capa, pessoal. Se eles encontrarem em qualquer plataforma o livro com essa capa, não comprem, tá? Não comprem. Porque é de outra editora, já não faz mais parte, o Araújo já não tem mais contrato com essa editora. Então, você comprando esse livro assim, em alguma plataforma com essa capa, não é mais o livro, o Araújo não vai beneficiar mais o Araújo. Só uma diferença, isto na Amazon. Agora tem 2 pontos em que... Não, mas na Amazon tá indisponível lá já. Pontos físicos que estão disponíveis ainda. então, Ainda tem livro. Em ponto físico, mas aqui em Sorocaba só. Em Sorocaba só. Então, em ponto físico, pessoal, você pode comprar esse livro. Mas se encontrar esse livro na internet, espera mais um pouco, que não é o livro do Araújo, que não é mais a versão que ele tá engajando, porque essa daqui é da editora, que ele já rompeu o contrato, já terminou o contrato, então tá tudo certo. Então vai ter nova edição esse ano, vai estar na Amazon também, vai estar no Google Play, vai estar em todas as plataformas digitais e vai estar em mídia física também, né? E quem ainda
tem interesse em adquirir esse exemplar, pode ser adquirido nesses 2 pontos físicos de Sorocaba. Qual que é mesmo? É o JF A Livraria Estúdio, né? Nobel, Avenida Barão de Tatuí 867 e JF Estúdio e Coffee Bar, que está no Largo São Bento 91. São 2 pontos onde existem estes exemplares à venda. Sim, perfeito. Depois a gente vai falar dos seus outros livros aqui. Então, aquele lance da Bienal, que tinha muitos jovens, assim, como você vê isso, o interesse do jovem na Bienal? Porque eu achava que chegando lá na Bienal, eu ia encontrar pessoas assim mais velhas, né? De meia idade, assim. Mas, cara, é muito jovem, mais de 90% do público lá era jovem. Então, isso me surpreendeu, né? Porque o jovem está gostando de ler. Mesmo que não sejam, assim, as leituras clássicas, né? Machado de Assis, Dostoiévski, os grandes clássicos da literatura, mas a turma está gostando de ler. Isso que é importante, a pessoa gostar de ler, né? A participação da juventude em bienais, ela reflete o trabalho muito das redes sociais. Uhum. Sim, com certeza. Eu conversei uma vez com uma especialista no mercado livreiro e ela colocou essa diferença. Não é o mesmo público de livrarias, é o público de Bienal, é o público influenciado pelas redes sociais. E isso é muito positivo também, porque existem diferentes formas de você chegar ao livro e todas elas são válidas. Inclusive as redes sociais são muito eficientes. Exatamente. Uma forma é a escola. Eu eu tomei contato com os livros por meio da escola regular. E existem outras formas. Alguém que você conhece na família e gosta de ler, um amigo, uma amiga que gosta de ler e fala do livro e recomenda para você e te empresta. Na rede social, nas redes sociais onde você vê resenhas de livros, vê muito, tem bastante, e de resenhas de livros e autores muito bons, e de autores nacionais também. Eu só não gosto assim, de ver a maioria de resenhas que falam de livros estrangeiros e autores estrangeiros. Não que eu não goste de literatura estrangeira e autores estrangeiros, eu adoro e eles são muito bons. Mas também a gente tem uma literatura nacional, brasileira, muito boa, de qualidade excelente, que rivaliza e até mesmo supera muitos autores estrangeiros que são muito famosos, vendem muito, e os autores e a literatura brasileira também merece muita atenção. Então, isso que às vezes eu vejo, além de, assim, vai falar de livro, mas 99%, 98% fala de autores estrangeiros. E daí, quando fala de brasileiros, eles falam só dos mais famosos, até dos top 3, top 2 mais famosos. E então tem aqueles 2 mais famosos e tem assim, a grande massa de escritores que tem que fazer tipo um marketing de guerrilha, né? Que nem eu lembro que eu fui na Bienal 2022 e naquela época tinha 2 escritores que estavam muito destacados, que era o Itamar Vieira Júnior e o Laurentino Gomes, que estava lançando o livro Escravidão, que era a 3ª edição, né? O livro terceiro volume dele. O terceiro volume, e o Itamar Vieira Júnior com o Torturado. E na Bienal, assim, 90% da Bienal, todo destaque era para eles, na área de escritores brasileiros. Então era uma desproporção muito grande, assim, sabe? Então os outros 10% de escritores teriam que batalhar por um espaço que era muito restrito, então cada um tinha que fazer sua própria guerrilha, sua própria divulgação. Então eu acho que isso eu achei isso meio injusto, sabe? Poderia ser um equilíbrio maior entre escritores muito famosos e escritores que não são tão famosos, né? Então, o mercado editorial ele é muito competitivo, complexo, e entre essas complexidades está a desproporção de espaços conquistados por uns autores, espaços generosos, e outros autores que não alcançam nada ou pouco espaço. Isso pode a até disputa perder, é grande, e tem a ver com o perfil das editoras, tem a ver com uma série de questões. Sim. O perfil das editoras é uma delas. As editoras tradicionais que são grandes, elas podem e têm espaços maiores e, em consequência, os autores publicados por elas ganham maior espaço. E, ao passo que
a outra literatura, que é independente, que é publicada pelos próprios autores, utilizando também editoras que prestam esse serviço de edição, aí é difícil. Precisa de uma guerrilha literária para você fazer chegar o seu livro até o leitor. Eu estou nessa segunda categoria de guerrilha literária, ou seja, de fazer todo o possível, ter criatividade também e ter coragem para fazer o seu livro ser conhecido e chegar às mãos dos leitores. Eu acho que essa guerrilha, eu não sei se precisa mais assim de você saber divulgar seu livro, ou precisa mais de sorte também. Talvez precise dos dois, né? Porque é muito difícil. Mesmo você sabendo divulgar, você conseguir espaço no mercado é muito difícil. Precisa de uma sorte também, né? Porque é muito competitivo. E uma coisa que eu não acredito em sorte, viu? Não acredita? Não, sorte, a gente confunde a sorte, eu acredito em trabalho. Em trabalho no sentido de você estar constantemente atento às oportunidades, às possibilidades e atento a quem pode prestar atenção em você, no seu livro. Aí sim você consegue vender exemplares. Uhum. Aí você, em algum momento, realiza uma venda boa de 1, 2, 3 volumes num dia. Aí você vai pensar, é sorte? Não, tem um trabalho acumulado até você chegar a esse tipo de venda. Tem um trabalho acumulado de diversas formas, em várias frentes. Uhum. Aqui, por exemplo, nesse podcast, Pense Comigo, dentro do Estúdio 48 Podcast, é uma das minhas frentes de divulgação do meu livro. Porque todo episódio que a gente faz aqui do Pense Comigo, todo podcast assim, seu livro está aqui à mostra. Exatamente. Fora as divulgações que a gente faz também. E veja a importância. Então imagina todo episódio, toda semana, seu livro aqui. Veja, você que está... Que divulgação. Não, você que está acessando esse podcast também está vendo o meu livro. Então você pensa assim, que escritor tem essa divulgação hoje? São poucos que têm uma grande divulgação assim na mesa, tudo, podcast, aparecendo o seu livro aqui para milhares de pessoas, nos cortes também, nos programas ao vivo. E venda, você pode até pensar, vão ver, mas muita gente vai ver e vê muita gente, milhares de pessoas, mas aí quanto disso converte em vendas? Aí é aquela questão da venda, você imagina uma rua e vitrine. O seu produto está lá na vitrine, uma pessoa passa, ele não vê o seu produto. Aí no segundo dia ele passa, aí ele vê o seu produto. Aí no terceiro dia ele entra na loja para manusear o seu produto. Né? Aquele ditado, e quem sabe, água mole, exatamente. Em pedra dura, tanto a venda é um processo com várias etapas. Com certeza. Você tem que ter essa compreensão. Eu estava ansioso aqui porque o Savoy veio aqui e falou que ia fazer uma pergunta. Ele prometeu e cumpriu. Ele fez uma pergunta aqui, tanto é que até o Pudim colocou aqui, Grande Savoy, boa tarde. Todo escritor é um louco incompreendido? Ele está respondendo na pergunta. A pergunta já contém uma resposta. Todo escritor é um louco, sim. Incompreendido? Também. Sabe por quê? Porque a literatura é muita coisa e é também um terreno de loucura. Você pode, primeiro, porque você faz literatura e conta histórias, o elemento com o qual você trabalha, ou os elementos com os quais você trabalha, são imateriais, são abstratos. Você pensa numa história, você escreve essa história, publica um livro com todas as etapas que esse processo inclui, a edição, a revisão, a distribuição, e, ao mesmo tempo, alguém pode chegar e te perguntar, quem está esperando esse produto seu? Quem pediu para você escrever? Quem está esperando esse produto, que é um livro que conta uma história? Qual a diferença que esse produto vai fazer, ele existindo ou não? Ou seja, não existem respostas concretas para esse tipo de pergunta e para o sentido do que você faz, que é escrever. Essas respostas estão dentro de você.
e muitas vezes elas são indescritíveis. Veja, essa descrição desse processo que eu estou fazendo já é enlouquecedor, porque não tem sentido algum. E mesmo assim você escreve. Entendeu? Sim, entendi. É muito louco mesmo. Então a pergunta tem todo sentido. Obrigado, Savoy. Savoy, mostra valeu. que ele compreende o processo. Aí você pergunta. O Savoy compreende, ele é um pouco louco. Exatamente. Aí você compreende o seguinte também. Obrigado, você Savoy. pergunta, Se quiser mandar mais perguntas aí, pode mandar. E quando tem a pergunta do isso dá dinheiro, aí você pode responder tendo em vista isso que a gente acabou de falar. O que é o dinheiro perante a loucura? Pô, daria uma grande reflexão, hein? O que é o dinheiro perante a Grande loucura? reflexão isso aí. Aliás, o que é a vida, o que é viver comparado ao dinheiro, a quanto custa? Quanto custa a vida? A vida não tem valor monetário. A vida tem valor nos outros aspectos. Espiritual, valor emocional, valor sensorial, de sensibilidade, valor do prazer de existir, do prazer de conhecer o mundo, conhecer as pessoas, de fazer descobertas perante a existência que você vive. Por exemplo, o valor... Isso não vale dinheiro. Por exemplo, fazer uma pergunta para você. Com todo o seu conhecimento de literatura, com todas as histórias que você viveu, com todos os livros que você leu, Machado de Assis, Leon Tolstói, Dostoiévski, tudo. Você tá tudo na sua memória aí, né? Tá tudo na sua memória, você lembra todas as histórias que você viveu. Você aceitaria apagar tudo isso da sua memória, tudo que você viveu com a literatura? Você trocaria isso por R$1 milhão? Essa pergunta, ela, tendo em vista o que eu descrevi, ela é desconexa. Ela é desconexa, tá? Primeiro, porque é impossível eu tirar do meu emocional, do meu existir, a literatura que existe em mim. Não, no mas sentido do que eu escrevi e do que eu li. Alguma coisa que apagasse. Ou se você trocaria alguma experiência que você teve com a literatura por dinheiro, talvez. Ou... se chegasse assim, então, é isso que eu quero explicar. A literatura, ela não pode ser medida em dinheiro, embora você use o mercado para vender livros. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É que nem quando você escreve um livro seu objetivo é vender. Ou é contar uma história? É contar uma história. Uma boa história. Esse é o primeiro objetivo. Porque se fosse... E a venda é consequência. Porque se fosse, o objetivo fosse vender primeiro, você vendendo qualquer outro produto, você garante melhor rendimento. Você vendendo qualquer produto que você imaginar. Você vender pneu, parafuso... você pegar assim não é o dinheiro que move a criatividade. Você pegar nas relações assim, as coisas que mais vendem. Sabe o que move a criatividade? É o mistério. Porque muitas vezes você nem sabe como surgiu uma história em você e como surgiu a impulsão ou pulsão de você escrever essa história. Você simplesmente escreve, independentemente de saber ou não no que essa escrita vai resultar e se ela vai ser aceita ou não depois de publicada. Uhum. Então a palavra mistério é o que responde a essa questão. E por falar em mistério, inclusive o seu livro aqui, O Ódio Solto no Pasto, tem muito mistério. Tem, inclusive... Eu já li o seu livro já e, cara, tem muito mistério do início ao fim. Tem, inclusive, o surreal. Eu tenho uma cena nesse livro em que o protagonista ele se relaciona com uma mulher que depois ele descobre que não existe. Uhum. Agora, como foi esse relacionamento e como ele se relaciona com uma mulher que não existe, só lendo o mesmo livro. Eu não vou contar como isso se dá. Agora, se você descobrir, se você ler, você vai descobrir. Viu? Agora voltando... Ou seja, a literatura, a escrita, ela é sobretudo imaginação conectada com a realidade. É uma transposição da realidade para a ficção e, no contrário, você imagina como a ficção influenciada por essa realidade.
Não que, Não, ela, não que ela possa ser transposta, a ficção, para a realidade. Mas muitas vezes, no real, na vida real, acontecem coisas tão impressionantes e surreais que elas, de repente, você imagina. Isso parece ficção. Você imagina como literatura. Porque são coisas tão impressionantes. Você imagina, não é possível isso acontecer na vida real, mas acontece. Tem muita coisa que acontece na literatura, na ficção, que é muito possível na vida real. E personagens reais que parecem personagens fictícios. Então, um exemplo disso é Um Brinde ao Nada, seu livro que você lançou no passado. Porque tem uma coisa assim muito louca que acontece nesse livro, uma coisa muito algo monstruoso que você pensa assim, não é possível acontecer isso na vida real. Mas aí você vê que é possível acontecer na vida real. É muito possível. Aí você pensa, nossa, é possível acontecer uma vez só. Não, acontece várias e várias vezes. Tanto é que você colocou aqui notícias de coisas que aconteceu aqui, não está no livro, né? Notícias que aconteceu e que realmente acontece várias e várias vezes. Não é uma coisa assim, nossa, uma vez na vida. Que é uma coisa muito louca que aconteceu. Como que acontece com tanta frequência, mano? Você pensa, nossa, a humanidade então tá perdida. Porque as pessoas, elas podem ser heroínas e vilãs ao mesmo tempo. E podem ser um meio termo. Elas podem ser pessoas comuns. Elas podem ser pessoas comuns e podem ser, de um lado, vilãs, do lado monstruoso, né? Uhum. E do lado sublime, elas podem ser pessoas muito boas. E essas três pessoas podem ser uma única pessoa. A literatura, você criando personagens, a ficção pode mostrar isso. Trabalha com essas diferenças, com essas contradições humanas. E só a ficção tem esse poder. Se você for fazer, por exemplo, um trabalho de pesquisa histórica, você não consegue entrar nessa, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra, mas no fundo da alma humana. Você tem que descrever as coisas como elas são, conforme os fatos se desenvolvem, se desenrolam. Mas você não entra no fundo da alma humana. Por isso que eu acho que entre o ensaio histórico e a ficção é superior ao ensaio histórico, por isso. Ela alcança uma profundidade muito maior. É por isso que a ficção é maravilhosa. Eu acho que é o seguinte também, quando você vai escrever uma biografia, comparar biografia e ficção, né? Ficção é aquilo lá que você pode criar, você pode fazer do seu jeito. Daí a biografia você tem que seguir uma linha histórica, né? Só que às vezes a biografia pode ser muito mais trabalhoso do que a ficção, né? Porque a biografia você tem que contar exatamente, você tem que fazer a pesquisa, você tem que fazer as entrevistas, você tem que ter aquela exatidão histórica, você tem que saber o que realmente aconteceu, todos os fatos. Você não pode errar, né? Aconteceu isso, mas aconteceu mesmo. Não, aconteceu mesmo. Você não pode inventar. Agora, ficção, você pode criar o seu mundo lá, entendeu? Só que eu não sei dizer qual que seria o mais trabalhoso, tá? Eu acredito que a biografia seja mais trabalhosa por isso, porque você tem que seguir a linha histórica que realmente aconteceu, você tem que fazer as pesquisas e você não pode ter erro. Já a ficção, você pode criar o seu mundo lá, você pode, mesmo que ele não seja assim da realidade, mas você pode criar seu mundo, né? Assim, eu penso assim, eu acho que biografia, eu acho mais trabalhoso por causa disso, do que fazer uma ficção, né? Isso, e você sabe muito bem, né? Porque aqui tem duas biografias que você fez, aqui tem 2 livros de ficção e 2 biografias, né? E eu fiz também uma outra biografia que não foi publicada por opção do biografado. Uhum. Essa biografia teve um resultado muito bom, mas por uma opção do biografado ele não quis publicar. Uhum. Eu fiquei frustrado. Você sabe qual que é a biografia? Eu sei qual que é. Nossa, eu penso assim, se tivesse publicado ia ajudar bastante, não? Uma pena que não foi publicado. Uma pena. Eu acho que uma pena porque as pessoas... existe muita gente que gosta desse biografado, entendeu? Sim, então, porque pro escritor... E gostariam de conhecer a história dele em detalhes. E essa biografia está contada a história dele em detalhes. O escritor, ele escreve uma história para ser publicada, né? Ele não vai escrever a história para guardar para ele. Agora, para ficar numa gaveta. Respondendo às comparações que você fez... aquilo lá é na minha opinião. Agora você é o cara que fez as 2 biografias aqui. Então você pode... você tem um repertório maior. As diferenças são de método e de processo. Mas o tempo de duração pode ser
maior, inclusive, para a ficção. E, repito, como método e processo, você, na biografia, faz o equivalente a uma reportagem. E sendo uma pesquisa histórica, você faz o equivalente a uma grande reportagem, com um número maior de entrevistados, a pesquisa em bibliografia, em outros livros e em jornais, para reconstituir, recriar o tempo vivido ou o tempo em que acontece os fatos que você quer narrar, para você mostrar que naquele tempo, por exemplo, o Brasil era assim e consequentemente, o fato que você está narrando tem a ver também com aquela época. Então você dá trabalho assim. Aí você tem esse material bruto e começa a escrever, depois modulando aí, dando um sentido em capítulos, né? Em sequência, para que a leitura seja bastante prazerosa. E também você pega os elementos de ficção para tornar essa narrativa com ritmo e com capacidade de atrair a atenção do leitor. Os elementos da ficção você aplica na contagem dessa história em forma de romance, por exemplo. Agora, aí está a pesquisa histórica ou a biografia transformada em livro. Agora você pega a ficção, que aparentemente, como você menciona, pode ser mais rápida ou mais fácil. Mais fácil nunca é. E mais rápida também pode não ser. Por quê? Primeiro, quando uma ideia ou uma história começa a surgir dentro de você e te impulsiona para escrever, para contar em texto narrativo, isso pode demorar anos até você escrever. E quando você começa a escrever, você não necessariamente não tem um fluxo contínuo, fluxo e ritmo contínuo de escrita. Você começa a escrever hoje e daqui a 6 meses você faz o 2º capítulo. Ou, de repente, você escreve, né, numa pulsão ou seja, não dá para programar o processo de escrita. Muita gente programa. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas muita gente não consegue. Porque não adianta você sentar e falar, vou escrever tal coisa. Às vezes ela vem como se você... o texto como uma inspiração. Vem como se uma inspiração e muito forte. Parece até que às vezes a gente está psicografando. Por isso que quando vem aquela inspiração, você tem que escrever logo. Assim, exatamente. Sabe aquele processo de psicografia? Esquecer, né? Muitas vezes você escreve assim, parece que... E vai saindo. Vai saindo. Você às vezes nem sabe de onde que está vindo, mas está saindo. Exatamente. É como se você estivesse sendo... possuído. Por um escritor fantasma, que pega a sua mão e... Nesse caso é uma possessão do bem. E aí você, de repente, tem um livro na mão. O escritor, você escrever um livro assim, o Machado de Assis vai te possuir, hein? O Dostoiévski vai te possuir, o Gabriel Garcia Marques vai te possuir. Então, o cara vai ficar feliz. Pô, esses grandes escritores vão me possuir? Pode vir, entendeu? Porque eu vou escrever o que eu quiser aqui. Vou te dar um exemplo. Esse livro aqui, olha, O Ódio Solto no Pasto. Eu passei 2 anos escrevendo. Os anos de 91 a 93. 91, 92, 1 ano. 93, 2 anos. Mas eu levei 26 anos para encontrar o título. E nesse período, claro que esse texto eu fiz 4 revisões. Entendeu? Assim, a cada revisão você melhora o texto. Fiz 4 revisões e depois, fora as revisões da edição. Veja como é trabalhoso. E levei 26 anos para encontrar o título definitivo. E às vezes o título é mais difícil do que o próprio texto, né? Porque o título tem que ser aquele negócio bem certeiro. Porque o texto, tipo, você pode ter alguns errinhos no texto, alguma coisa assim, mas o título tem que ser certeiro, né? Tem que ser aquele título. E esse título me levou a um estado até de agonia, assim, não diria desespero, mas agonia. De todas as suas obras eu ficava agonizante com esse, viu? Na busca desse título. De todas as Aí suas obras. Dia, em 2019, ele baixou.
Olha, que foi aquela inspiração, né, que a eu gente tava terminei em falando. 93 e em 2019 baixou o título. E quando Aí baixou, foi porque fantástico. porque eu Foi lembro, como uma descoberta. porque eu lembro que antes de você ter o título definitivo, tinha aqueles provisórios, né? Que chegaram até a ser definitivo, né? Você fala assim, esse vai ser o título. Mas aí você ficava, será que não? Vai ser sim, não vai ser. Daí que baixou Passei esse aí, anos assim, uma daí que agonia baixou imensa. esse título aí, você falou, esse vai ser o definitivo. Porque os outros eram meio que você não tinha tanta E certeza. foi o momento histórico que me levou a esse título, sabia? Estavam falando tanto em... A palavra ódio era tão frequente, e o meu personagem hoje, ele é né? movido pelo ódio. As relações humanas descritas nas aventuras dele e na história que eu conto é movida pelo ódio. E aí, Não, é como uma descoberta, um estalo. Uhum. O ódio solto no pasto. Uhum. E o título é bonito. Não, é um puta então, título. É um título bem... incrível. E É, baixou. Viu, de todas as suas obras aqui, qual foi o título mais difícil de achar? O ódio solto O no ódio- pasto. Um Brinde ao Nada, esse título eu já tinha, guardei para mim. Esse título foi de 2004. Eu guardei, eu falei, isso aqui vai servir para uma história para mim. E em 2005 eu escrevi o livro. Olha, já esse aqui eu escrevi em 1 ano. Um Brinde ao Pessoal, Nada. tá aparecendo os livros aí na tela, os livros em zoom. Um Brinde ao Nada, que é esse que eu estou trabalhando agora. Então, em 2004, o título nasceu. Guardei, e em 2005 ele já nasceu como Um Brinde ao Nada. E os outros títulos também foram mais fáceis. O Linha de Frente e o Companheiros foram mais fáceis porque, como conta histórias de categorias profissionais, e eu conheço essas categorias, eu já tinha essas palavras-chaves que definem o espírito de luta das categorias. Linha de frente. Tem tudo a ver. A vanguarda, né? Sim. Evoca, assim, uma capacidade de mobilização diferenciada de uma categoria, que é a categoria dos trabalhadores dos transportes de Sorocaba e região. Companheiros. Companheiros como os trabalhadores, de uma forma geral, e os metalúrgicos se chamam, como é uma forma de se chamar cada um deles irmãos, companheiros. Então, esse título já veio pronto também. Sim. Olha, o pessoal está assistindo aqui e está se interessando pelo livro, ou se interessar, vamos falar onde a gente encontra eles, né? Que nem, primeiro, Linha de Frente, pessoal, você encontra em PDF no site linhadefrenteonline.org. .com. .com. Linhadefrenteonline.com. Linhadefrenteonline.com, pessoal. Um Brinde ao Nada está disponível na Amazon em e-book e no Google Play em e-book. E também livro físico está na Livraria Nobel e no JF Studio. Exatamente. E também com o autor aqui, só mandar mensagem no Instagram do Araújo, escritor. Eu tenho recebido mensagens também e tenho enviado pelo correio. Se você se interessa pelo Um Brinde ao Nada, é só entrar em contato no Instagram do Araújo aqui, que é escritor _ Carlos Araújo, manda no direct dele mensagem lá, solicita o livro que ele manda para você. O Ódio Solto no Pasto vai ter a 2ª edição esse ano, então está em processo de produção ainda. E o Companheiros está na Livraria Nobel, né? Livro físico, e também está no... Com o autor também. E também está com o autor, também está no sindicato lá dos metalúrgicos. Eles têm também. Eu não sei se tem site lá que está... Eu acho que está disponível no site deles lá também. Também, Então, podem pessoal, fazer se vocês contato. quiserem algum dos livros aqui da obra do Araújo, esses são os caminhos. E também, Araújo, sabe que tem aquele processo da escrita do escritor, né? Tem uns que se isolam, né? Que vão, assim, numa casa... vão distante, assim, tipo, tem que ficar isolado para ter esse processo de escrita. E no caso você, assim, você tem esse processo de ter que ficar isolado, ter que ir numa casa no campo, porque cada escritor tem o seu processo, né? Esse processo aí é um mito, viu? Ele não, veja aquele filme, tem um escritor que fala assim, eu preciso escrever, mas eu estou pouco inspirado. Eu vou lá no meio do nada, numa casa isolada que eu tenho lá, eu preciso lá ficar isolado 6 meses, que nem aconteceu com... tem vários filmes, assim, o que me vem à cabeça aqui é o Iluminado, que o personagem lá do Jack Nicholson ele se isola lá no hotel com a família e precisa lá ficar isolado para ter uma inspiração para escrever o livro dele. Então tem pessoas que têm esse processo criativo,
Eu assim, não sei se também se é grande parte dos escritores, se é um mito. É um mito de escritores americanos, Entendeu? Não sei como que... um mito influenciado pelo cinema, pelos filmes que têm personagens, sejam eles protagonistas ou não, e que se isolam em algum lugar, em alguma casa, para escrever um livro. Mas... Nós aqui, pobres mortais, a gente escreve em qualquer momento, em qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Pode baixar estando em casa mesmo, normal. Pode baixar estando na rua, no ponto de ônibus. Pode, em qualquer momento. Muitas vezes você cria histórias andando na rua, fazendo caminhada, na academia, quando você está com aqueles momentos em que você está com você mesmo, em que a sua companhia é o seu eu interior, e você consegue conversar com você mesmo sem interferência externa. Aí as histórias nascem. Aí você vai fazer ou não, conforme você percebe possibilidade narrativa ou essa narrativa te impulsiona, tá? Porque você pode pensar, ter muitas ideias que elas não passam de ideias, não prosperam. Agora você pode ter ideias e elas passam a te perseguir, como se tivessem uma autonomia desconectada de você. Uma autonomia em que elas, para prosperarem, elas precisam usar você como método de transposição da ideia para o texto. Viu, Araújo, quando você escreve um livro, principalmente de ficção, você já planeja a continuação dele ou você vai continuar ele ou não, dependendo da repercussão do livro? Eu costumo deixar o final aberto. Em aberto. Aberto. Para continuar ou não. No caso do Ódio Solto no Pasto, o final é aberto. Eu não posso dizer o que acontece, obviamente. A gente não vai dar final. spoiler aqui, né? Mas o final é aberto. Eu posso continuar o livro ou não. A ideia foi não. Mas, dependendo de como o livro é aceito, de como as reações acontecem, você pode pensar numa continuação, sim. Da mesma forma, Um Brinde ao Nada, por exemplo, claro, os leitores, eles influenciam a gente. Uma leitora me retornou fazendo um comentário de que ele poderia ter uma continuação. Eu olhando, eu pensei, e não é que é mesmo? Eu escrevi, eu tenho pronto o primeiro capítulo da continuação de Um Brinde ao Nada. Eu só não sei quando eu vou acabar, quando eu vou concluir. Mas eu tenho o argumento para a continuação dele. Uma história muito forte, que ela é concluída aqui, mas ela pode ter desdobramentos. E são esses desdobramentos que me envolvem a continuar contando essa história impactante que é Um Brinde ao Nada. Sim. Viu, Araújo, qual que é o livro que você leu assim que você pensou assim, nossa, agora eu vou ser escritor, agora vou escrever um livro, vou ler, um livro assim que te marcou muito, assim, quando você começou na sua infância, porque o livro que marcou muito para mim, eu tinha uns 8, 9 anos, foi o primeiro livro que eu li, que eu me lembre, né? Foi Nada de Novo no Front, do Érica Maria Remarque, que é um livro de guerra, só que é um livro complexo. Eu li quando era criança, um livro muito complexo, e eu tive dificuldade naquela época, porque eu não estava com as ideias formadas, com a cabeça formada ainda, então eu tive essa dificuldade. Você tem algum livro que você leu na infância, assim, que marcou muito você, que você decidiu, vou ser escritor agora, vou ser leitor? Tem algum livro assim na infância? Eu vou dar uma resposta que pode te surpreender, porque eu poderia citar um livro de ficção tradicional, um dos muitos clássicos que eu tive a felicidade de conhecer. E, claro, eles me influenciaram também. Mas o livro que primeiro me fez descobrir que eu seria escritor foi a Bíblia. Aquelas histórias eu achava fantásticas. Você leu desde o Velho Testamento. Quantos anos você tinha quando você leu? Quando eu comecei a aprender a ler, aos 7 anos. Eu li a Bíblia dos 7 aos 12 anos. A Bíblia eu li... Assim, meus pais eram evangélicos e a Bíblia era o único livro que havia em casa. E ele contava esse livro, a Bíblia,
Contava histórias Tem maravilhosas, histórias fascinantes, né? fascinantes. E assim, Né? eu li a Bíblia, eu não li tudo, né? Mas eu li algumas partes quando eu fazia catequese. Daí eu fazia o curso lá, daí tinha várias passagens lá e cada história é impressionante. A Bíblia ela contém É, a todos os história do livros, Moisés todos os abrindo- estilos. A história do Moisés abrindo o Mar Vermelho, a história de Jesus, do Gênesis, a história da multiplicação dos pães, a história do... nossa, tem várias do... Como que é do... Eu me perguntava como é que o mar pode Do se Jacó abrir, lá. como é que Então. o mar pode se abrir, como é que o sol pode parar para um guerreiro ganhar a batalha, Tem uma história Josué, também de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra. Que a mulher de Ló, já sabe a história da mulher de Ló? Que ela olhou pra trás e virou estátua de sal. O nascimento do mundo, a criação do mundo. Viu, mas sabia que a história da mulher de Ló faz muito sentido na vida. Eu penso assim, você não pode olhar pra trás. Ou assim, você não pode ficar toda hora olhando pra trás porque isso faz mal. Porque você olha pra trás assim, você se machuca. Porque você tem que viver o presente. Acho que nem o futuro você pode olhar muito, você tem que viver o presente. Eu discordo, eu acho que a gente tem que olhar para trás sim. Sabe por quê? A gente é passado. O acúmulo de passado é Mas isso você que a acha que o gente... passado define a gente? Totalmente. Você Totalmente. não acha que a gente tem um passado assim, esse passado não vai interferir Olhar no nosso pra presente? frente, Você acha que o passado interfere olhar para no presente? olhar para frente é discurso de autoajuda, que não ajuda nada, só te dá esperança. Não, mas olhar pra frente dá ansiedade. E olhar pro Mas passado dá depressão. Sabe por quê? Olhar para frente, a frente pensando assim como horizonte é o futuro. O futuro não existe. O futuro Não, eu ele é entendo um esse ideal sentido, apenas. Mas eu penso assim, você olhar pro passado, tem coisas ruins que aconteceram. Se você cortar essas coisas ruins do passado e você ver o presente, você não ficar... A questão é não ficar remoendo o passado. Essas coisas ruins, elas que se acontece? trazem, elas são assim um repertório de lições. Quando você errou, quando você fez o que não devia fazer e deu ruim, você olha para o passado e extraindo dessas ações negativas lições, você procura não repeti-las. Uhum. Você tem consciência já por ter vivido erros que você não pode cometê-los novamente, sob pena de você ter que pagar caro por isso. Uhum. Então, o passado também é referência, nesse sentido. Eu entendo a colocação que você faz. Não ficar, por exemplo, não deixar o passado te abater. Então nesse sentido Não que eu deixar falei, o passado não ficar te bater. remoendo o Eu passado. entendo o sentido. Você pensar assim, pô, não vou conseguir isso porque no passado aconteceu isso, então não vou tentar de novo. Eu acho que isso seria um erro, né? Aí você assim, se carregar de positividade Ó, a e gente tá tendo, dar o passo adiante. tá tendo aqui um podcast de autoajuda. E aqui, dar ó, o passo adiante. a gente já pode ser coach de... Mas você não pode fazer isso sem deixar de ser quem você foi até esse momento. E quem você foi, o passado é o que constitui. O futuro, o presente é a sua ansiedade. E o futuro não existe. Uhum. Ele pode existir como idealização, como sonho, mas do ponto de vista concreto ele Eu não acho existe. que não adianta nem ficar planejando. Você não tem controle dele. Tem aquelas Você pessoas tem que... controle... Muitas vezes a gente não tem controle nem do agora, do hoje. Por isso que eu não gosto, assim, não é que eu não gosto. Por eu isso acho... que existe autoajuda. Por quê? Muita gente precisa e na falta de autoajuda pessoal, porque não existe a vida como autoajuda, aí você procura nas narrativas essa autoajuda que você não encontra nem em você, nem nas pessoas que você cerca, que te cercam. Daí o sucesso, inclusive voltando a falar de livros, dos livros de autoajuda. Porque eles vão mostrar a você o que você procura, mesmo que eles não sejam garantia de que você vai encontrar nada do que eles prometem. Mas você precisa disso, precisa dessa promessa que você busca nos livros como força para você ter esperança, fé. Mas só que os livros propõem uma receita para pessoas, propõem receitas, né? Ou caminhos para pessoas que são diferentes e têm diferentes possibilidades. O erro já começa aí. Eu acho que assim, tem um problema quando você planeja alguma coisa,
É que nem a pessoa quando vai iniciar o ano, ela planeja assim, ó, vou ler 50 livros. Desses 50 livros, vou ler 10 de ficção, 10 de autoajuda, 10 de terror, 10 de romance. E daí a pessoa lê um livro e fala assim, ó, no mês de janeiro estabeleci a meta de ler 5 livros. Estou abaixo da meta. Não, estou melhorando minha meta. E eu não vejo isso muito bom para quem está lendo um livro, assim. A pessoa tem que ler 50 livros. Quantos livros você já leu? Eu já li 1000 livros, já li 2000 livros. Eu acho que esse é um pensamento errado. Eu acho que o livro não tem que ser estabelecido por metas ou por números. Acho que o livro hoje tem que ser um prazer. Você lê um livro uma vez, se você quiser ler ele mais umas 10 vezes, você lê. Se você quiser ler um livro no ano, você pode ler, desde que esse livro tenha sido um grande prazer para você. Se você lê 2 livros, 3 livros, agora você não precisa ler 100 livros para dizer que você é bom, ou que você é melhor que o outro, ou que você está numa meta melhor. O importante é você ter a experiência que você teve com a leitura. Então eu acho que esse planejamento das pessoas, eu li 50 livros, eu li 100 livros, meu objetivo é ler 5.000 livros até o fim da minha vida. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco esse pensamento. Eu acho que o livro hoje tem que ser um prazer, não um estabelecimento de metas, como se você fosse vender algum produto na loja, né? Esse é o meu pensamento. Eu não sei se você tem esse pensamento também. Olha, enquanto você estava falando, eu estava pensando em quer ver, em mais de 50 anos de leitura que eu tenho, eu não sei quantos livros eu li. Você não marcou, não? Não me interessa, não me interessa e não me preocupo. Tanto é que você tem vários livros lá na sua casa, mas tem muitos que você não leu ainda. Tem muitos que eu não li ainda, mas é importante tê-los, porque quando eu decidir ler, eu vou tê-los à mão ali, não vou ficar procurando no mercado. E também eu não vou achar no mercado porque eles já tiveram edição esgotada. Então eu prefiro tê-los, eu compro um livro hoje, eu vou ler daqui a 1 ano, 2, 3, tem muitos na fila ainda. Sim. O tempo está correndo aqui, Araújo. Vamos entrar em 2 assuntos aqui, ó. Primeiro, curso de escrita criativa. O que você pensa sobre isso? E depois vamos entrar no assunto IA, que é um assunto muito polêmico. O melhor curso de escrita criativa é a leitura dos clássicos. Eu sempre falei isso. Você lendo a obra de Machado de Assis, você lendo a obra de Osman Lins, Érico Veríssimo. Mas quando a pessoa entra no curso de escrita criativa, ela entra com o objetivo de escrever melhor o seu livro, de ter no sentido de gramática ou no sentido de ter uma criatividade através das palavras? Qual que é o objetivo da pessoa? É no sentido de buscar técnica narrativa. Como eu tenho uma boa história, como que eu conto essa história? Porque existem diversas opções. E existindo diversas opções, isso pode ser visto como uma facilidade de um lado, porque você tem alternativas, mas uma dificuldade de outro. Qual delas eu vou escolher? Qual delas é adequada para o tipo de história e para a história que eu quero contar? Então, eu acredito que o curso de escrita criativa, ele é muito válido, ele é sempre válido, mas você tem que levar isso em consideração. Se você quer ser escritor, você tem que ir além do curso de escrita criativa. Você tem que estar com a literatura dentro de si mesmo, como se ela fizesse parte do seu perfil, do seu ser, da sua alma. Sim, com certeza. Não, concordo com você. Quando você acha ou sabe que não pode viver sem escrever, sem ler, sem a literatura, então você tem possibilidade de ser escritor. Mas não só porque entrou no curso de escrita criativa. Isso é legal, é importante, mas você pode não sair um escritor do curso de escrita criativa, mas ao menos você vai sair um bom leitor. Saber como é o processo da escrita, isso vai melhorar a sua qualidade como leitor, como atenção ao livro, atenção à escrita. Vou entrar aqui no anúncio, num assunto muito polêmico, Araújo. Inteligência artificial nos livros, na literatura, porque a gente está vendo aí
assim, muitos livros que a gente sabe que estão sendo escritos por IA, né? E é um assunto é polêmico e muito triste isso, né? Que nem, ó, eu acabei de abrir aqui o ChatGPT. Eu perguntei assim para ele: você consegue escrever um livro? Daí ele respondeu assim: consigo sim. Posso te ajudar a escrever um livro inteiro, desde a ideia inicial até os capítulos finais. Posso ajudar com criar a ideia e a estrutura, tema, gênero, enredo, personagens, capítulos. Escrever os capítulos com seu estilo ou com um estilo sugerido. Capítulo por capítulo, revisando e melhorando o texto. Aprimorar o livro. Título, sinopse, capa, descrição para publicar. Preparar para a publicação. Formatação para a Amazon, já deixa formatado já. Para as plataformas digitais. Revisão de texto. Apresentação profissional. Se quiser, podemos começar agora com 3 coisas simples. Qual será o gênero? Terror, romance, suspense, fantasia? Qual a ideia principal da história? Você quer escrever comigo capítulo por capítulo ou quer que eu monte primeiro a estrutura completa? Isso é uma proposta de fraude. Isso é fraude, isso é fraude, isso é fraude. Não Você falei vê que Freud, eu falei fraude mesmo. Não é Freud, é fraude. Isso é Tá? fraude. Então, isso Ou seja, não é, por isso que você vê isso não é literatura, isso não é ser escritor, isso não é... isso é uma farsa. Olha, é um crime autoral, intelectual, entendeu? É muito grave isso. Porque muitos escritores, autores, estão usando essas ferramentas para lançar milhares de livros nas plataformas digitais. Eu vi um anúncio desse, fiquei escandalizado. Cara, isso é muito perigoso. Sabe por quê isso é muito perigoso? Porque ele está, assim, além de ser uma fraude, ele está tirando espaço dos verdadeiros escritores. Eu não respondi, não comentei lá para a pessoa, para não virar um debate que eu não tinha tempo para debater. Mas eu fiquei chocado, essa foi a palavra. Fiquei chocado. E ano passado, uma editora lançou um concurso de livros, de romance, e recebeu 900 inscrições. Ela suspendeu, aliás, cancelou o concurso, porque ela identificou 40 livros escritos com a ajuda dessa ferramenta aí, da IA. Cara, isso é muito perigoso. Eu perguntando aqui, ó. Perguntei aqui para a IA, ó. Você consegue escrever o livro para mim, o livro inteiro para mim? Sim, consigo escrever o livro inteiro para você, baseado na ideia que você tiver. Eu perguntei aqui, em quanto tempo? Depende do tamanho e do nível de detalhe. Mas para você ter uma noção, livro curto, de 50 a 80 páginas, estrutura inicial, algumas horas. Livro completo, de 2 a 5 dias. Livro médio, de 100 a 150 páginas. Estrutura inicial, 1 dia, um livro completo, de 5 a 10 dias. Livro longo de mais de 200 páginas seria o calhamaço. Livro completo de 2 a 3 semanas. Imagina um calhamaço que um escritor demora assim 2, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos para escrever. A IA escreve em 2 semanas. Isso devia ser proibido, porque isso aí não é autoria, não é arte, não é literatura, não é criatividade, não é nada. Isso aí isso aí é enrolação, manipulação e é muito grave, porque transponha isso para outras atividades, por exemplo. Você vai estar, por exemplo, de repente a pessoa perguntar em qual candidato que eu devo votar. Imagina a IA sendo uma influência literária desse nível de fraude, criminoso e manipulador. Imagina transpondo isso para a política, por exemplo. Imagino que do jeito que as coisas estão loucas hoje, tá tudo perguntando para a IA. Pode perguntar em que candidato você acha que eu devo votar. Aí a IA que vai eleger. E a IA está programada por quem? Para indicar quem? Uma vez eu vi, alguém me contou 2 perfis de 2 candidatos. Era só perfumaria, não contavam as partes negativas conhecidas de um dos 2 candidatos. Não contava as partes negativas dele, que eram as mais interessantes.
Só E contava era as na coisas IA, positivas, só as partes positivas. Então, aí a pessoa na política pede o perfil dos dois candidatos, ela vai precisar votar e são os candidatos indicados para um mandato importante. Aí, Ela dá onde todas as estamos? informações incompletas. Aí a gente viu, quem usa esse tipo de ferramenta, aí fala em ética, em moral, Uhum. entendeu? Em coisa correta, falam até em família, em pátria, em Deus, entendeu? Sendo que usa uma ferramenta que pode ser usada para outras coisas, para coisas positivas e corretas, usa indevidamente para coisas negativas Sim. e criminosas. Toda ferramenta criada tem aquele lado positivo e negativo. Infelizmente, muitas pessoas usam pro lado negativo. A faca, como foi um tema aqui, né? A faca serve para cortar legumes. Uns episódios atrás a gente trouxe um Exatamente. ferreiro aqui. E a faca, você olha assim, é uma arte. A faca é muito bonita, é uma arte. Serve também para mas matar serve pro uma mal pessoa. também. É usada, aliás, para matar uma pessoa. Agora, a única coisa que criaram que é única e exclusivamente para matar é a arma, né? Porque você não tem como usar arma para outro jeito. A faca você tem várias outras utilidades. Agora, a arma não. A arma só serve para atirar, para matar. Então tem coisa que só serve para alguma coisa. É criado só para um único propósito. A arma não serve para escrever livro, não serve para produzir arte. Hoje é Dia Mundial do Livro. Hoje é Dia Mundial do Livro. Mais livros, menos armas. Mais livros, menos armas. Vou dar os parabéns para você aí, escritor. Hoje é o seu dia também. Dia Mundial do Livro é dia dos escritores também. Eu sei que tem um dia específico para Dia do Escritor. Eu não sei se já foi, se vai ser ainda. Eu acrescento, o Dia do Mundial dos Livros, do livro, é um dia de todos nós. Porque no radar do livro, o livro, ele tem um radar que ele congrega, ele une, ele mobiliza autores, leitores, diagramadores, trabalhadores gráficos. Hoje, redes sociais. Ele é um aglutinador de pessoas movidas em torno de ideias e da contação de histórias. Então, o livro é um agregador de pessoas no sentido, todas movidas em sentidos positivos, que é contar histórias, elaborar ideias, no caso dos ensaios, né? Fazer poemas, entendeu? No sentido de sonho do existir, da humanidade. Sim, e eu queria revelar aqui também que em breve eu também vou ser escritor. Eu estou no projeto do meu livro aqui, estou escrevendo ele. Estou passando por um processo de revisão. Porque o livro é que nem construir um prédio. Você faz a base, depois vai construindo os andares e o acabamento. É que nem o nascimento de um filho. Tem a gestação, tem todo o processo de formação do bebê. Então, o meu livro, eu estou no projeto de formação dele, mas já está a base tudo feita já. E o ano que vem eu vou lançar ele. Eu não vou falar o título aqui, não vou falar da história ainda. Quando ele estiver pronto, eu já vou dar mais informações, mas a coisa que eu posso adiantar aqui, que é uma experiência muito marcante que aconteceu na minha vida, e eu cheguei à conclusão que essa é a hora certa de me publicar esse livro. E que, a gente falou em processos criativos aqui, você começou a escrever há bastante tempo, né? Há muito tempo. Então, esse livro estou escrevendo ele, na verdade comecei a escrever à mão, né? Estou escrevendo ele há mais de 10 anos. Só que aquilo lá, você vai escrevendo com a promessa de um dia publicar ele. E agora eu cheguei à conclusão que é a hora de publicar ele. Porque não adianta ficar esperando mais tempo, né? Tem que publicar, é a hora, chegou agora. E ano que vem eu vou publicar ele. Então lembrando da pergunta do Savoy, você faz parte também de um bando de loucos. Não, já fazia parte desde... Eu lembrei do Corinthians, na verdade, bando de loucos do Corinthians. Na verdade, eu já faço parte do bando de loucos desde que eu nasci. Agora eu vou passar para um outro nível de loucos, que são os loucos da literatura. Seu pai sempre gostou de literatura. Então, você foi um louco porque gostou de literatura. Eu sou um louco porque eu sou corintiano. E agora eu vou fazer parte do bando de loucos da literatura. Então eu tô acostumado. Se eu aguento a loucura do Corinthians, eu aguento qualquer loucura. Então e viva a loucura. Viva a loucura, né? Viva a loucura. E viva o livro. Viva o livro. Viva o Dia Mundial do Livro. Parabéns ao livro, parabéns à loucura, parabéns a todos os escritores do Brasil e do mundo. E viva os leitores. E viva os leitores.
porque sem eles Valeu, o livro pessoal. não existe. Muito obrigado. Quer deixar a mensagem final? Hoje eu vou deixar minha mensagem final aqui. Você pode encerrar se quiser. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelas curtidas. Tivemos aqui 6, 7 curtidas. Muito obrigado pela audiência, pelas perguntas. Convidar a todos a seguirem as redes sociais do Pense Comigo. Se inscrever aí no Estúdio 48 Podcast. Curta, comenta, compartilha. Segue também o meu Instagram, Lucas Lorde, O Sofredor, que eu falo de Corinthians e futebol. Tá no TikTok, tá no YouTube. Pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo Papo Reto. Valeu, pessoal. Viu? Acessem o meu perfil nas minhas redes, escritor _ Carlos Araújo e @ escritor Araújo. E também acessem o meu livro na Amazon, no Google Play, para quem está em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Acessem lá e em e-book baratinho. Quanto que tá? R$24,90? O e-book tá R$24,90. R$24,90. E o físico tá 50, né? E depois de lerem... Não, o físico 49, não é 50, é R$49,90. Exato. E na Amazon tá R$24,90. E também, assim que lerem, façam como outras pessoas lá já estão fazendo, deixem comentários, deem uma nota lá legal, que vocês vão gostar do livro, e estejam com a gente aqui na próxima semana com um convidado, onde o assunto será também literatura. E também só dar um recado aqui, o pessoal continuar conectado no Estúdio 48, que o dia não terminou. Daqui a pouco tem um programa Vias e Vidas, e depois Além do Jogo. Então, pessoal, continue conectado aí no Estúdio 48 Podcast. Ok, muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo programa. Valeu.